Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre os anestésicos locais na odontologia. A anestesia local é definida como um bloqueio reversível na condução nervosa, determinando perda das sensações sem alteração do nível de consciência. A procura por substâncias que pudessem amenizar a sensação dolorosa vem desde a antiguidade, onde já se conhecia o ópio, suco da papoula. Os benefícios da cocaína foram bastante apreciados e logo passou a ser administrada com eficácia em vários procedimentos médicos e odontológicos. Várias pesquisas tiveram início à procura de substitutos sintéticos para a cocaína, tendo o Wayne Orr, em 1905, sintetizado a procaína, que deu início à descoberta dos anestésicos locais utilizados até os dias de hoje. Atualmente, os anestésicos locais mais utilizados em odontologia são as aminas terciárias, com propriedades hidrofílicas e lipofílicas. A anestesia local determina a abolição de funções autonômicas e sensitivo-motoras. Um bom agente anestésico deve apresentar baixa toxicidade sistêmica, não ser irritante aos tecidos e também não causar lesão permanente às estruturas nervosas. Exercem ação sobre o sistema nervoso central, gânglios autonômicos, função neuromuscular e em todos os tipos de fibras musculares. A duração da anestesia é determinada pelo grau de ligação proteica. Apesar dessas drogas serem bases fracas, as preparações farmacêuticas, sais de hidrocloreto, são levemente ácidas, com pH variando de 4,5 a 6,0 nos tubetes odontológicos. Sobre os anestésicos locais mais utilizados dentro da odontologia, a gente tem principalmente aqueles que eles são conhecidos tanto no meio acadêmico e no meio clínico, como também no meio leigo, que são, no caso, os próprios pacientes. A gente pode citar como dois grandes exemplos a lidocaína e a bupivacaína, que são os dois principais anestésicos locais mais conhecidos assim de um modo geral, entre um público geral. A gente pode falar algumas características da lidocaína, principalmente porque ela é considerada o anestésico padrão em odontologia, ou seja, com o qual todos os outros anestésicos eles são comparados. Até porque ele foi o primeiro agente anestésico do grupo amida a ser sintetizado lá em 43 por Niels Lofgren. Ela tem uma ação bem rápida, por isso que ela é bastante conhecida, porque a ação dela pode ter início aí de 2 a 3 minutos e ela tem uma eficácia de uma concentração de 2%. Ela pode ser encontrada comercialmente tanto em concentrações de 1% e 2%, com ou sem os vasoconstritores, tá? Já o cloridato de bupivacaína, que é um dos outros exemplos, lembrando que a gente não tem só a bupivacaína, a lidocaína, lembrando que a gente tem também a articaína, a mepivacaína, mas em foco esses dois que são os mais conhecidos e um dos principais anestésicos dentro da odontologia, tá? Algumas características do cloridato de bupivacaína é que dentre os anestésicos de longa duração, somente ele está disponível comercialmente, ou seja, os outros anestésicos locais de uma longa duração, eles não estão mais comercializados, eles não são livre comércio. Por conta que ele apresenta uma potência 4 vezes maior que a própria lidocaína e uma toxicidade 4 vezes menor. Ela inicia sua ação aí, ela é um pouco maior do que demora um pouco mais aí do que a lidocaína. A bupivacaína ela tem aí o início da sua ação por volta de 6 a 10 minutos e ela apresenta uma dose máxima recomendada de 1,3 miligramas por quilo, não devendo ultrapassar aí as 90 miligramas ou então os 10 tubetes. A anestesia também mandibular, que pode persistir de 5 a 9 horas, que é um exemplo clássico e corriqueiro dentro das clínicas odontológicas, tá? Já os estudos sobre a sua toxicidade, já porque ela apresenta aí 4 vezes menor, é que mostram que ocorrem devido à superdosagem ou por injeção acidental do anestésico nos vasos sanguíneos, não sendo essas reações, assim bem dizer, diferente das que ocorrem com os outros anestésicos locais. Então aí a gente tem como base, a gente consegue entender que as reações aí, a toxicidade dela, não é devido à própria medicação, em si por conta de uma superdosagem ou então uma ingestão aí indevida da própria medicação. Vasoconstritores são importantes componentes das soluções anestésicas. Hoje, sabe-se que quase nenhuma solução anestésica teria efeito sem o emprego dos vasoconstritores, tendo como principal vantagem a absorção lenta do sal anestésico, que reduz a toxicidade deste. Aumenta a duração da anestesia,
possibilita o uso de quantidades menores de solução, além de aumentar o efeito anestésico. As substâncias vasoconstritoras podem pertencer a dois grupos farmacológicos: aminas simpatomiméticas e análogos da vasopressina. Contraindicações no uso de vasoconstritores: a literatura cita angina pectoris instável, infarto do miocárdio recente até 6 meses, acidente vascular cerebral recente, cirurgia de revascularização miocárdica recente, arritmias refratárias, insuficiência cardíaca congestiva intratável ou não controlada, hipertensão grave não tratada ou não controlada, tireoidismo não controlado, diabetes mellitus não controlado, feucocitroma e hipersensibilidade a sulfitos. Bem, dado o entendimento aí sobre os vasoconstritores, os principais anestésicos, a gente entende as condições sistêmicas agora e a anestesia local em odontologia. A gente pega aqui por alguns exemplos, pessoas que vão possuir hipertensão arterial, gestantes, as pessoas que são diabetes mellitus e as crianças. Porque a gente aprende na farmacologia, a gente compreende na farmacologia que as medicações, a forma como elas vão agir, elas variam pela idade, o estado clínico do paciente, se ele tem alguma condição ou não. Em pacientes mellitus, vai estar contraindicado o uso de anestésicos com os vasoconstritores do tipo adrenalina, porque este hormônio ele vai provocar uma quebra de glicógeno em glicose. E aí podendo resultar em uma hiperglicemia, prejudicando aí o estado clínico do paciente. Já em crianças, a gente vai ter que o anestésico seguro, que a gente pode estar utilizando aí, é a lidocaína 2% com a adrenalina. Já que a dose máxima, com ou sem o vasoconstritor, ela pode ser dada em um anestésico para cada 9,09 quilos, mais ou menos, de peso da criança, tá? Então vai ser mais ou menos um tubete para essa quantidade de peso. A utilização dos anestésicos locais com pessoas com hipertensão arterial, em pacientes com a pressão arterial controlada ou em tratamento médico, ela não é contraindicado o uso, tá, de vasoconstritores. Então aí a gente pode estar administrando sim os vasoconstritores nesses pacientes que vão ter um controle aí sobre sua pressão arterial ou então em tratamento médico, tá? Como um dos exemplos de vasoconstritores que a gente pode estar utilizando nesses casos, então, um paciente com a pressão arterial controlada, é a adrenalina, que é o indicado, mas só que ela não pode exceder mais de 2 tubertes em cada atendimento, tá? E também pode utilizar o vasoconstritor afelipressina, tá bom? Juntamente com a prilocaína 3%, os quais não produzem alterações no sistema cardiovascular. Alguns aspectos devem ser observados quanto à utilização de anestésicos locais em gestantes, como, por exemplo, a técnica anestésica, a quantidade de droga administrada, a ausência ou presença de vasoconstritor e os efeitos citotóxicos. A lidocaína é o anestésico mais apropriado para as gestantes. Quanto ao uso dos vasoconstritores em gestantes, quando os benefícios superarem os riscos, eles devem ser utilizados, pois sem o vasoconstritor, o anestésico pode não ser eficaz, além do seu efeito passar mais rapidamente. Os anestésicos locais eles podem desencadear reações alérgicas do tipo 1, que é a hipersensibilidade imediata, ou a do tipo 4, que é a dermatite de contato. Os do tipo éster, eles causam reações do tipo 4, enquanto as do tipo amida podem causar ambos os tipos de hipersensibilidade. As complicações, quando ocorrem, elas podem ser divididas em psicogênicas e não psicogênicas. As psicogênicas independem do anestésico e estão relacionadas mais a um estado de estresse do paciente. As ocorrências mais comuns são a lipotimia e a hiperventilação. As não psicogênicas são raras. Elas estão relacionadas à técnica de administração inadequada, à superdosagem ou a uma reação alérgica ao anestésico.